Graça e paz para todos aí, por esse dia de hoje, para a gente poder estar iniciando aí a nossa aula de escatologia, né? Nossa quinta aula. Vamos fazer uma oração para a gente estar iniciando aí esse domingo, que Deus possa alcançar você onde você estiver, na sua casa. Tenho certeza que Deus estará contigo também, te guiando, te dando paz em tudo, amém? Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te pedimos, Pai, perdão, te pedimos, Senhor, que as tuas misericórdias se renovem em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Pai, que o Senhor possa olhar para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município e derramar sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, nos livrar de todo mal, de todo vírus, de todo demônio de morte, Senhor, todo principado e potestade que tenta, Senhor, aniquilar a nossa nação. Nós te pedimos nessa manhã, Pai, toma, Senhor, o nosso povo, dá coragem, dá intrepidez para que possamos vencer, Senhor, essa batalha espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos ensina nessa manhã, Pai, que esse compartilhamento da palavra de hoje, Pai, possa alcançar vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor, Bernadette, irmã Lane, diaconisa Fátima, que estão nos acompanhando. A gente vai estar iniciando, né, a nossa aula de hoje, fazendo apenas um review daquilo que já foi ministrado aqui na nossa apostila. Se você tiver a nossa apostila, acompanha aí, né? Nós iniciamos o nosso estudo falando sobre o início, né? Gênesis, falando sobre como Deus criou o homem, qual é o plano de salvação, por que o homem ele precisou, né, ter um encontro com Cristo para que ele pudesse ter a sua salvação, por que Cristo teve que vir ao mundo nos resgatar do quê? Do que Cristo veio nos resgatar, né? Então, o homem ele pecou no princípio, né? Adão e Eva estavam no paraíso, no Éden, né? Que é uma tipificação do paraíso, um lugar perfeito. E nesse lugar perfeito, com um professor perfeito, com amigos perfeitos, pessoas perfeitas, né? Eles se envolveram, né, por uma cilada de Satanás, né? E essa cilada de Satanás, eles envolvidos por essa cilada de Satanás, eles decidiram. Eles tinham duas escolhas. Uma escolha era obedecer a Deus e a outra escolha era fazer aquilo que Satanás estava propondo para eles, né? E eles decidiram, né, não fazer aquilo que Deus propôs e fazer aquilo que Satanás propôs. E aí entrou o pecado no mundo. Então nós estudamos sobre isso, sobre como Deus criou, né, a terra, através da sua palavra Deus criou, ele deu ordem, né? Eu costumo falar que ele não fez pessoalmente os peixes, ele deu ordem para o mar, para que o mar gerasse vida. Ele deu ordem para a terra, para que a terra gerasse vida. E qual foi a ordem que Deus nos deu, né? Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? A ordem que Deus deu para o homem é que ele dominasse, né? A paz, irmã Paula, estamos com saudade de você também, amém? Então a ordem que Deus deu para o homem, quando ele criou o homem e a mulher, ele disse que o homem domine. Só que em função da escolha do homem de pecar, né, a escolha de desobedecer a Deus, o homem tem se afastado desse decreto que Deus deu ao homem, que é dominar. Cada vez mais o homem tem sido dominado, né, pelas suas vontades, tem sido dominado pelo meio ambiente, tem sido dominado pelos animais, tem sido dominado por tudo. Então nós vimos isso. Então, em função da queda do homem, Deus, né, claro que Deus já sabia, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é imutável. A gente precisa crer nesses atributos divinos, né? Então, como Deus já sabia que o homem ia pecar, ele já tinha um plano feito. Antes mesmo de Deus criar o mundo, Deus já tinha um plano de salvação. Por isso que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles falam que
Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes mesmo do mundo ser feito. Então o plano de salvação ele já existia mesmo antes de Deus fazer. Mas por que Deus faz coisas que ele sabe que amanhã a gente vai escolher o erro e não o acerto? Ele faz isso porque ele nos ama, ele quer nos dar o direito de escolher, né? O amor, ele dá sempre o direito de escolher. Se você ama a pessoa, você quer que a pessoa escolha te amar também, que ela queira te amar, e não que ela fique contigo de forma forçada. Isso não é amor. Então nós lemos sobre isso, e aí nós vimos que Deus separou um povo, né? Um povo escolhido para trazer ao mundo essa salvação. E esse povo foi o povo de Israel. E por que o povo de Israel foi escolhido para trazer a salvação? Porque Deus encontrou um homem, e esse homem era diferenciado de todos os outros homens. E o seu nome era Abraão, né? E ele recebeu o título de pai da fé. Por quê? Deus viu nele uma fé e chamou ele da sua terra, da sua parentela, e fez com que ele saísse da sua terra, da sua parentela. E ele acreditou nessa palavra. Ele confiou em Deus. E ele saiu de tudo aquilo que ele tinha como seguro e foi para algo, foi para um local, foi para conhecer pessoas que ele não simplesmente sabia. Ele apenas confiou em Deus, né? Então ele saiu da sua terra, da sua parentela e foi para a terra que Deus mostrou para ele, em sinal de confiança e sinal de fé. Isso é fé. É você tomar uma atitude e, né, mediante a palavra de Deus, você está tomando aquela atitude. Então ele saiu com a sua terra, da sua parentela. Só que ele envelheceu. E na sua velhice, Deus voltou a falar com ele e falou: olha, de você eu farei pai de muitas nações. E ele acreditou nisso. E ele foi atribuído ao título de pai da fé por causa disso. E na sua velhice ele teve um filho, né? Ele teve um filho, Isaac. E Deus, vendo a afeição de Abraão por Isaac, resolveu prová-lo, né? Porque Deus decidiu prová-lo. E quando Deus decidiu prová-lo, Deus pediu a ele aquilo que ele tinha de mais precioso, que era justamente o filho que o próprio Deus tinha dado a ele. Então Deus deu algo a Abraão, e mesmo ele tendo dado algo a Abraão, ele pediu de volta. É mais ou menos isso que acontece com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Deus nos dá e ele pede de volta, né? Ele não pede tudo, mas ele pede uma parte. Quando você entrega de volta aquilo que Deus te deu, te confiou, né? Você está dizendo para Deus: olha, eu acredito em ti, eu creio na tua palavra, eu creio que nada vai me faltar. Então Abraão, ele ofereceu seu filho como sacrifício, né? E Deus viu essa atitude de Abraão e honrou Abraão de uma forma sobremaneira, né? E chamou de pai da fé, né? Todos hoje conhecem Abraão, todos os povos, todas as raças, línguas e nação conhecem Abraão por causa das atitudes de fé que Abraão teve. Então nasce Isaac. Isaac é o filho da promessa, e de Isaac nasce Jacó. E só em Jacó nasce Israel, certo? Israel não nasceu com Abraão, Israel nasceu com Jacó. Muitas pessoas às vezes se confundem. O pai é Abraão, né? Mas Israel nasce em Jacó, né? E isso é uma, digamos assim, é um detalhe que muitas pessoas às vezes se esquecem. E por que Deus escolheu Jacó e não Abraão para ser Israel? Porque Deus viu em Jacó também algo diferenciado, né? Assim como Deus viu algo em Abraão diferenciado, a sua fé, o seu compromisso, Deus viu em Jacó algo diferenciado, e era a sua persistência, a sua capacidade de lutar e de brigar por tudo aquilo que ele acreditava, por tudo aquilo que ele queria. Desde que Jacó nasce, ele já nasce brigando, lutando por aquilo que ele entende que é a sua bênção. Ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Então Deus viu em Jacó uma característica que ele disse: eu admiro essa característica que eu coloquei nele, ele é uma pessoa que eu vou trabalhar na sua vida, vou mudar a sua vida para que ele possa ser conhecido em todas as nações. E a partir dos erros e acertos de Jacó, ele chega num momento de decisão com Deus, em que ele faz um voto com Deus.
e ele luta com o anjo do Senhor, né? A Bíblia diz que ele luta com o próprio Senhor, e o anjo do Senhor toca na sua coxa. E ele disse: eu não te largarei se você não me abençoar. Então o anjo do Senhor abençoa Jacó e diz: olha, agora você não será mais Jacó, porque você lutou com Deus e venceu. E por causa disso você será chamado de Israel, porque lutaste como um príncipe com Deus e venceu. Então nós precisamos entender que Deus não quer que a gente entregue os pontos. Deus quer que a gente lute. E a partir de Israel nasce uma promessa de enviar o Salvador, que é Jesus Cristo. E durante, a criação de Israel, Israel é um povo santo, um povo que foi escolhido por Deus. Deus faz várias promessas, para Israel. Israel vive um período de cativeiro e Deus faz várias promessas, e eles saem do Egito com Moisés. E em Moisés, Deus fala com Moisés sobre a vinda do Messias também. Deus fala com Moisés. Deus fala com Eva, com Adão, sobre a vinda do Messias, que nascerá um filho da mulher e pisará a serpente. Deus fala com Abraão que o povo dele, que a sua descendência ia ficar cativa, mas que Deus ia enviar um Salvador no meio da sua descendência. Deus fala com Moisés que viria um profeta maior do que ele e que iria salvar e libertar o povo. Deus fala com Moisés. Então, a todo momento, Deus está falando sobre o Messias com os seus profetas. E chega em Daniel, nas 70 semanas de Daniel, onde revela a profecia das 70 semanas. E nós lemos lá em Daniel 9:24 que essas profecias, elas foram determinadas não para toda a humanidade, elas foram determinadas para Israel e para a cidade de Jerusalém, certo? Por isso nós cremos como igreja, a Igreja Viva, eu como pastor da Igreja Viva, eu creio que a igreja não passará pela última semana, porque a promessa das 70 semanas de Daniel não são para a igreja, são para Israel e Jerusalém. Então, a minha visão teológica é que a igreja será arrebatada, será levada a Cristo para entrar nos céus antes do início da última semana de Daniel, certo? Isso é uma visão pré-tribulacionista que nós estudamos nas aulas anteriores. A visão pré-tribulacionista diz que aqueles que acreditam na visão pré-tribulacionista acreditam que a igreja do Senhor será arrebatada antes da grande tribulação. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, no meio da última semana ou durante a última semana, são chamados de mesotribulacionistas. Certo? São aqueles que acreditam que a igreja viverá uma parte da última semana e depois ela será arrebatada. E aqueles que não acreditam que a igreja será arrebatada durante a última semana, mas que ela será arrebatada no final da última semana, são os pós-tribulacionistas. São aqueles que acreditam que depois da grande tribulação a igreja será arrebatada. Nós na Eviva acreditamos que a igreja será arrebatada antes da última semana, antes da grande tribulação, tá bom? Então nós vimos aqui, nós temos uma linha do tempo da nossa apostila, não sei se vocês conseguem ver, ela é marcada pelo decreto do rei Artaxerxes, certo? O rei Artaxerxes, em 444 a.C., marca o início da primeira semana de Daniel. E a primeira semana de Daniel, que marca o início, é um decreto do rei Artaxerxes, que está descrito lá em Neemias 2, versículo 1 ao 8, certo? Em Neemias 2, versículo 1 ao 8, tem lá a marcação do início das 70 semanas de Daniel, tá? E as 70 semanas de Daniel divide em 3 períodos, como nós estamos vendo aqui na nossa apostila. O primeiro período, certo? São um período de 7 semanas. O segundo período, que é um período de 62 semanas, certo? E o terceiro período, que é o último período, que é o período da última semana que ainda não iniciou.
E esse período da última semana, ele será iniciado também com um acordo, com um decreto, com um tratado de paz, certo? Assim como a primeira semana de Daniel se iniciou com um tratado, com um decreto, a última semana também vai se iniciar com um tratado, com um decreto. E ela vai encerrar, a última semana vai se encerrar aqui nessa linha com a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus marca o final das 70 semanas de Daniel, certo? Então, as 70 semanas de Daniel marcam a segunda vinda de Jesus, o final da segunda vinda de Jesus. E aonde Jesus vai voltar na sua segunda vinda? Quem lembra disso? Nas aulas anteriores. Jesus voltará no mesmo lugar que ele subiu. Alguém se lembra qual foi o lugar que Jesus subiu aos céus? Aonde ele foi, onde ele ascendeu aos céus? Quem pode digitar aí na nossa live, Quem sabe qual foi o lugar, qual foi a cidade, qual foi o bairro onde Jesus subiu aos céus, Jesus subiu aos céus no Monte das Oliveiras, não é isso? No Monte das Oliveiras, Jesus Cristo, deixou seus discípulos lá no Monte das Oliveiras e subiu, e 2 anjos se colocaram. Isso aí, irmã Bernadette, acertou, Então, 2 anjos se colocaram na terra quando Jesus estava subindo aos céus e falaram com os discípulos de Jesus, falaram: olha, da mesma forma que vocês estão vendo o Filho do Homem subir, ele voltará. Glória a Deus, por isso. Então, nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus no final, da última semana. É a segunda vinda. E nós vimos também, isso aí, Diaconisa Fátima também acertou. Então, nós também vimos que, todo mundo está acompanhando aí? Se vocês tiverem dúvida, a gente está fazendo só uma revisão para a gente poder voltar a falar sobre a grande tribulação, tá bom? Então, a gente viu que Jesus, Daniel está assistindo, bom te ver aí, Daniel. Irmã Ângela, saudade de todos. Então, nós vimos, que da mesma forma que Jesus, ele subiu aos céus no Monte das Oliveiras, ele vai voltar. E qual é a diferença dessa segunda vinda que nós temos aqui na nossa apostila de escatologia para o arrebatamento? Qual é a diferença dessa vinda aqui de Jesus no final das 70 semanas para o arrebatamento que nós tanto falamos, que nossa igreja tanto fala? O arrebatamento, é uma profecia que ela é direcionada à igreja, certo? Então, o arrebatamento é uma promessa para a igreja. Já a segunda vinda de Jesus não é uma promessa para a igreja, é uma promessa para Israel, e para Jerusalém. Então, são eventos distintos, por isso que nós cremos que a segunda vinda de Jesus é um marco diferente do arrebatamento, E nós, nas aulas anteriores, falamos o seguinte: demos as diferenças entre segunda vinda e arrebatamento da igreja. Primeira diferença: na segunda vinda, Jesus volta e pisa no Monte das Oliveiras. E no arrebatamento, Jesus não volta, ele fica nas nuvens e chama a sua igreja para as nuvens, certo? Então, ele chama a sua igreja para as nuvens e a igreja vai para as nuvens. Tanto aqueles que já morreram vão ressuscitar e receber um corpo glorioso, e aqueles que estiverem vivos vão receber um corpo glorioso e vão encontrar com Jesus nas nuvens. Por que nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens e não vamos direto para o céu, logo direto para o céu? Nós não vamos direto para o céu porque nós cremos, como o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, que Deus vai permitir que o Senhor Jesus encontre com a noiva nas nuvens para que haja um tribunal, que o apóstolo Paulo chama de bema, que é um tribunal para galardão, É um tribunal para coroação, semelhante àquele que acontece nas Olimpíadas, que os atletas eles são premiados, eles sobem
num palanque e recebem as suas medalhas. Lá nas nuvens, quando a igreja for se encontrar com Cristo, o Espírito Santo de Deus vai entregar para a igreja as suas vestes, as suas coroas, né? Que é o que o apóstolo Paulo fala sobre as coroas incorruptíveis que nós teremos. E nós vamos estudar um pouquinho ainda sobre isso hoje, certo? E lá nas nuvens, nós receberemos as nossas coroas, que serão semelhantes às medalhas dos atletas. Então, por isso haverá, né, um tribunal, que é o que o apóstolo Paulo chama de bema. É um tribunal para coroação. Então, a igreja no arrebatamento vai receber a sua coroação nas nuvens para poder entrar no céu. Por quê? O apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, né, narram que Cristo vai se encontrar com a igreja num evento chamado de Bodas do Cordeiro. O que significa bodas? Bodas é uma abreviação para casamento, certo? E se a igreja é a noiva, a igreja não pode entrar, né, no seu casamento sem que ela esteja vestida adequadamente e sem que ela esteja, né, adornada, né? Ela precisa estar vestida, ela precisa estar adornada. O que é adornada? Cheia de joias, de presentes, né? Maquiada, né? Toda produzida. Isso é adorno, certo? Então a igreja, como noiva, ela não vai entrar no céu de qualquer maneira. Ela vai receber, né, do Espírito Santo de Deus, né, as suas vestes, os seus prêmios, as suas coroas, né, para que ela possa entrar no céu ao lado do noivo para o casamento. Já perceberam que a maioria das noivas tem uma coroa? Quando elas entram na igreja, elas têm uma coroa, né? Minha esposa, ela tinha uma coroa e foi difícil tirar aquela coroa na noite de núpcias. Olha, passei um sufoco para tirar aquela coroa. Mas todas as noivas têm uma coroa. Assim também, né, nós, quando formos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, receberemos uma coroa. E aí cada um vai receber a coroa mediante aquilo que fez para Deus, mediante o seu chamado. Então, a segunda vinda, Jesus volta e pisa na terra. O arrebatamento, Jesus fica nas nuvens. A segunda vinda, né, ele volta e derrota os inimigos de Israel. No arrebatamento, ele chama a sua igreja e livra a sua igreja do terror eminente do anticristo. Então são visões diferentes, né? Na segunda vinda, ele volta, prende Satanás, né? Derrota o anticristo e a besta, mata os dois e lança eles no lago de fogo e enxofre. No arrebatamento, ele pega a sua igreja e leva para o céu, né, para ser apresentada a Deus. Então são visões diferentes de eventos que, na minha opinião, são eventos diferentes. A segunda vinda não é o mesmo evento que o arrebatamento. Pastor, então, na sua opinião, o que vem primeiro? O que vem primeiro é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai acontecer primeiro e depois, no final da última semana, Cristo voltará e aí pisará no Monte das Oliveiras, derrotará o anticristo, né, prenderá Satanás e iniciará o reinado milenar, né, no final da última semana. Então a gente fez uma recapitulação aqui das aulas, né? Nós iniciamos falar sobre a última semana. Nós estávamos falando sobre a primeira ressurreição, certo? Falamos sobre a primeira ressurreição, que equivale à ressurreição para a vida eterna, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte eterna. Nós estudamos isso na aula 3. Na aula 4, nós estudamos sobre o tribunal de Cristo e as recompensas de Cristo e iniciamos a falar sobre as bodas do Cordeiro, que é o período onde nós cristãos acreditamos que durante as bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo, geralmente um casamento judaico ele demora quanto tempo? 7 dias. Então, durante 7 dias espirituais, a gente está falando um tempo aqui, né, que a gente está falando de um tempo kairos, né, porque a igreja vai estar no céu. Aqui na terra é um tempo cronos. Então, são tempos diferentes. Mas entenda, Deus ele vai levar a sua igreja para o casamento nos céus e, teoricamente, o casamento judaico ele leva 7 dias, né, de comemoração. São 7 dias de comemorações.
aqui na terra, durante 7 dias, né, o anticristo vai estar dominando também a terra. Então, no período de tempo em que o anticristo estiver dominando a terra, vai ser o período de tempo em que a igreja vai estar lá celebrando o seu casamento no céu. Entenda que as coisas não são coincidências. Não existe coincidência para Deus. Nada que acontece na tua vida é coincidência. Tudo está planejado por Deus. Então Deus vai retirar a sua igreja e muito provavelmente depois do arrebatamento da igreja vai se iniciar a grande tribulação, o domínio do anticristo. E paralelo à grande tribulação está acontecendo uma festa no céu. Enquanto a terra estiver sendo assolada pelo anticristo, o céu vai estar em festa com a chegada da noiva. E vão ser períodos semelhantes, porque durante 7 anos o anticristo vai dominar a terra. E durante 7 anos a igreja vai estar comemorando no céu as bodas do Cordeiro, que é o que nós acreditamos. Né? Isso é o que a Igreja Viva, o pastor Fernando de Fone, acredita. Né? Eu acredito realmente que isso acontecerá. E aí, né, o apóstolo Paulo, ele fala que nós receberemos coroas. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia. Né? Na semana passada nós lemos sobre as coroas da justiça, né? Em 2 Timóteo 4:8, nós já lemos na semana passada, não precisaremos abrir agora. Nós lemos também sobre a coroa da vida aos mártires, em Apocalipse 2, versículo 10. E nós lemos da coroa da glória dos presbíteros, pastores, lá em 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Então eu gostaria de ler contigo hoje as coroas que estão descritas lá no 1 Coríntios 9, 25. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios 9, 25. Vamos abrir aqui juntos. 1 Coríntios 9, 25. Quem tiver a oportunidade de abrir com a gente, para a gente ler. Então diz assim, lá em 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, as pessoas desse mundo, elas lutam para acumular coisas que vão ser consumidas, mas nós que somos de Cristo, nós lutamos para acumular coisas que não são consumidas, que são incorruptíveis, tá? E ele diz o seguinte, pois assim como eu corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo venha, de alguma maneira, eu não venha ficar reprovado. Então a preocupação do apóstolo Paulo é o seguinte, é ele saber contra quem ele está lutando, é saber que ele vai ser recompensado, que Deus vai ver o seu esforço e que ele não vai, de forma nenhuma, ter o seu esforço jogado sem proveito. Né? Então lá em Apocalipse 3:10, 3:11, vamos ler também sobre as coroas, né? Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11 fala o seguinte, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então quer dizer que as coroas elas podem ser tomadas. Se o anjo, se o próprio Senhor Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, né? Essa é a carta para a igreja de Filadélfia e fala, olha, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então alguém pode tomar a tua coroa. A tua coroa, aquilo que Deus confiou a você, o seu ministério, né, o seu chamado, isso é seu. Mas se você decidir abrir mão dele, você vai perder. E é isso que está sendo descrito aqui na carta à igreja de Filadélfia. Olha, eu vejo o teu chamado, eu sei que você se esforça, eu sei que você tem um propósito, você tem um chamado. Agora, guarda aquilo que eu te confiei. Não perca
a confiança naquilo que eu te confiei, né? Desempenhe o teu papel, faça aquilo que você foi chamado por mim. É isso que Deus está nos falando e nos lembrando todo momento, que nós precisamos, né, entender que cada um de nós temos um chamado diferente. Uns são chamados para pastores, outro para presbítero, outro para diácono, outro para evangelistas, outro, né, para serviço social, outro, né, para introdução da casa do Senhor, outro para voluntariado, outro para fazer para instrutor, para mestre, para doutor. Cada um de nós temos um chamado com Deus, né? E é isso que Deus está falando ali para a sua igreja, que nós temos que guardar aquilo que Deus nos confiou para que não nos seja tomado. Você pode perder a sua coroa. Imagina, você ter uma coroa de algum ministério e quando você chegar lá no céu, for arrebatado, Deus vai te entregar a coroa da salvação e vai falar, olha, essa é a tua coroa, é a tua única coroa. Aí ele falou, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas você abriu mão desse ministério, você abriu mão do seu chamado em determinada época da tua vida e por isso você perdeu a sua coroa. Imagina, né? E é isso que Jesus Cristo está alertando a igreja de Filadélfia. Olha, guarda aquilo que você tem. Guarda aquilo que você recebeu do Senhor. Se você recebeu do Senhor a confiança de desempenhar bem o ministério, não negligencie isso. Faça aquilo que você foi chamado para fazer, para que a sua coroa não seja retirada de você. Amém? Então, nós falamos sobre isso na semana passada e vamos ver agora sobre o embasamento sobre as bodas do Cordeiro, né? O tribunal de Cristo, Efésios 5, 27. Efésios 5, 27 e Apocalipse 19, 7 e 8. Para que não fique nas minhas palavras, né? Nós temos que entender Apocalipse 19, do 7 ao 8. Então, Efésios 5, 27, diz assim: para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Deus está comparando a igreja a uma mulher que vai ser apresentada a Deus no dia do casamento sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. 7 a 8. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. O apóstolo João recebeu essa profecia. E já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? É a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Dize-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Dize-me e escreve, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, e testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o apóstolo João recebeu aí a visão sobre as bodas do Cordeiro, né? Que é o encontro da igreja com Jesus Cristo e a sua entrada no céu. E como se dará a sua entrada? A igreja receberá linho fino, ela vai ser adornada, ela vai ser presenteada, né? Ela vai entrar no céu honrada. E lá, né, Deus vai honrar a sua igreja, vai apresentar todos aqueles que são os habitantes do céu, que são os anjos, né? Tanto é que o apóstolo João confunde um anjo e começa a adorar um anjo. O anjo fala, não me adora porque eu sou conservo, ou seja, eu sou que nem você, eu faço aquilo que Deus manda, né?
Então, assim, para você ver a forma gloriosa que Deus vai nos receber no céu, vai ser uma forma realmente que é indescritível. Como o apóstolo Paulo fala, eu não encontrei palavras, são coisas inefáveis. Coisas inefáveis são coisas que a gente não consegue encontrar palavras para descrever aquilo que Deus separou para nós. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos estudar sobre a grande tribulação, e aí, né, digamos assim, é o foco de muitas dúvidas. E eu gostaria de pedir aos irmãos que estão nos acompanhando nessa live, que se tiverem dúvidas, escrevam na live para que a gente possa responder, né? Seja uma dúvida de hoje, da aula de hoje, ou seja uma dúvida das aulas passadas. Por isso que eu fiz um resumo. Ah, pastor, eu gostaria de saber para onde a pessoa vai depois que ela morre, o que acontece com ela. A gente vai explicar aqui, sem problema. Eu tenho uma dúvida sobre a profecia tal escatológica para os fins dos tempos. Escreve aqui que a gente vai procurar. Se a gente não tiver como responder ao vivo, na próxima live a gente responde, tá bom? Então não deixe de escrever a sua dúvida para que você não fique com dúvida. Então vamos estudar agora sobre a grande tribulação. A grande tribulação é um período muito famoso, todo mundo fala sobre ele, mas poucas pessoas entendem por que Deus, né, sendo bom, estabeleceu a grande tribulação, né? Por que Deus, né, sendo amor, ele estabeleceu um período de grande tribulação? Deus é amor, mas ele é fogo consumidor também. E segundo as Escrituras, né, a grande tribulação será um período de 7 anos, né? Será um período de 7 anos em que o mundo todo será dominado pelo anticristo, certo? Será dominado por aquele que é contra Cristo. O que é anticristo? É tudo aquilo que não reconhece que Cristo é Deus e que ele veio em carne, certo? Então, o que é o anticristo? É uma pessoa que será possuída pelo espírito de Satanás, pelo próprio Satanás possuirá essa pessoa, né? E essa pessoa dominará as nações. E nós lemos na última aula qual é o perfil do anticristo. Não sei se você se recorda sobre o perfil do anticristo. Eu falei algumas características do anticristo para que você não fosse confundido, né? Eu falei na aula 4. Primeiro, o anticristo, ele não será admirado no início. Ele será uma pessoa que ninguém verá perigo nenhum nele. Então, quando hoje eu escuto pessoas falando, o anticristo é aquela pessoa, o anticristo é aquele presidente, o anticristo é aquele ditador. A Bíblia diz que o anticristo, lá em Daniel 11:21, diz que o anticristo não será admirado no início. Ele só será admirado depois que ele se manifestar. A Bíblia diz que ele será apresentado quando houverem vários anticristos, né? Ou seja, é o que a gente está vendo hoje, né? O ser humano, a gente está vendo hoje, às vezes a gente liga a nossa TV e vê alguém dizendo que é Cristo, né? Alguém dizendo que representa Cristo, alguém dizendo que é a própria encarnação de Cristo. Então, a Bíblia diz, né, que o anticristo se apresentará, né, num período em que haverão muitos anticristos. Muitas pessoas se dizendo que são Cristo, né? Ele terá uma aparência fraca, né? O anticristo terá uma aparência fraca, né? O perfil do anticristo. Ele vai aparentar ser uma pessoa inofensiva, mas no fundo ele é um anticristo. Ele vai querer matar, vai querer roubar, vai querer destruir toda a humanidade. Isso está escrito lá em Daniel 7:8, tá? Que a aparência dele será fraca. Que ele será um homem de iniquidade, está escrito em Daniel 11:21. Isso a gente já deu aula na aula 4. Se você visitar o nosso YouTube, na aula 4 está lá dizendo qual é o perfil do anticristo, né? Então a gente está fazendo esse review para que vocês se recordem. Muitas pessoas, muitos teólogos acreditam que o anticristo será um homossexual, né? Porque na Bíblia está escrito isso, em Daniel 11:37. Não somos nós que estamos falando. Lá em Daniel 11:37 está dizendo que o anticristo não reconhecerá o amor das mulheres. Então muitos teólogos assumem que isso é uma descrição de que o anticristo terá um comportamento homossexual, homoafetivo, né? Não que o homossexual seja uma pessoa que você não possa nem conversar, nada disso, não. É uma pessoa, Deus ama, Deus quer resgatar essa pessoa, mas
esse comportamento de homossexualidade é descrito na Bíblia como uma característica do anticristo, certo? Então, nós passamos aí sobre o perfil do anticristo, né? Nós passamos aí sobre o perfil do anticristo. Nós falamos que ele será um pastor inútil, terá aparência fraca, será um homem de iniquidade, será uma pessoa que terá um comportamento homossexual, será um homem chamado de filho da perdição, né? Ele não será admirado no início, mas no final ele será idolatrado, né? Será apresentado quando tiverem muitos anticristos. Ô Sami, bom dia, paz do Senhor. Bom te ver aí com a gente na live. Tadeu, pastor Tadeu, um abraço, meu irmão. Ontem a gente foi dormir tarde, né? Nossos filhos jogando junto. Ele vai controlar a economia mundial. Então, esse período de grande tribulação, ele vai ser um período de 7 anos. Lá em Mateus 24, 22, nós podemos ver, né? Mateus 24, 22, o próprio Senhor Jesus falando sobre esse período. Mateus 24, 22, diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém? Amados, muitas pessoas pegam essa palavra para dizer, então a igreja vai ficar naqueles dias. E aí é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, pastor, se a igreja vai estar nos dias da grande tribulação, como a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Aí é uma boa pergunta para as pessoas que estão nos assistindo. Nós, pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja será arrebatada, né? E ela não passará pela grande tribulação. Mas nós acreditamos também que haverá salvação durante a grande tribulação. Nós acreditamos que haverá sim pessoas que irão se converter. Porque o próprio livro de Apocalipse, né, e as próprias profecias sobre os finais dos tempos dizem que haverão mártires. Mas quem vai morrer? Serão aqueles que receberem a salvação durante o período da grande tribulação, mas que não foram arrebatados, certo? Eles receberão a salvação e não foram arrebatados. Então só vai ter um caminho para a redenção para eles: serem mortos por não aceitarem o domínio do anticristo. Então eles serão escolhidos também, né? Eles também são escolhidos. E o povo de Israel também é um povo escolhido. A Bíblia diz lá em Apocalipse que 144 mil judeus, né, se converterão ao Senhor no período da grande tribulação, frutos da pregação das duas testemunhas, né? Então esses também são escolhidos. Então nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e com a saída da igreja da terra, o poder restritor do Espírito Santo será retirado, mas o Espírito Santo não será retirado. Apenas o poder restritor do Espírito Santo que impede a atuação do anticristo. E assim que o poder restritor do Espírito Santo for retirado da terra, nós acreditamos que o anticristo se manifestará e assumirá o domínio das nações. E aí iniciará o período da última semana de Daniel. Certo? Temos uma pergunta aqui da irmã Bernadette. Toda noiva recebe a coroa da salvação, entregue por Jesus. E se você não tiver nada para apresentar para receber outra coroa? A pergunta da irmã é a seguinte, veja se eu entendi, irmã. Deixa eu ver se tem mais aqui. Todos estarão na mesma festa, certo? Todos serão noiva, só que uns serão uma noiva com mais coroas, outros serão uma noiva com menos coroas, mas todos terão pelo menos uma coroa, que é a coroa da salvação. Quando a gente fala coroa, as pessoas às vezes acham, então vai ser, parece aquilo que é de fantasia de carnaval, que vai botar uma coroa, né? Na verdade, a coroa é uma marcação de premiação, né? A coroa é semelhante a uma medalha, né, de Olimpíada, ou seja, você será honrado por Deus. E a forma que o apóstolo Paulo, né, e o apóstolo João
decidiram de escrever sobre essa honraria que Deus vai dar àqueles que foram escolhidos, é dizer que eles receberão uma coroa, certo? Então será um prêmio, será uma marcação, uma identificação celestial de que você desempenhou, né, que você foi salvo. Primeira marcação é que você foi salvo. Segunda marcação é que você desempenhou o propósito que Deus confiou a você. E as outras marcações serão as suas ações durante o seu ministério, o que você fez, o que você produziu. Por isso que Deus fala, mostra-me as tuas mãos, né? Quando nós formos chamados à presença de Deus, Deus vai falar, mostra-me as tuas mãos. Ele não vai pedir para você dizer se você teve fé ou não. Ele vai dizer o seguinte, o que você fez com a tua fé? Você produziu alguma coisa boa com a tua fé? Você produziu milagres com a tua fé? Você alcançou pessoas com a tua fé? Você mudou a tua comunidade com a tua fé? Você alcançou vidas que estavam precisando com a tua fé? Você levou 1 quilo de alimento perecível para aquele que estava com fome? Você vestiu aquele que estava sem roupa? Você foi visitar aquele que estava doente? O que você fez com a tua fé? Você guardou para você, enterrou? Então é isso que Deus está, querendo falar. Então, irmã Bernadette, sobre a coroa é o seguinte, toda a igreja, o ladrão da cruz, certo? Ele recebeu uma única coroa, que é a coroa da salvação, porque não deu tempo dele produzir outras obras. Ele foi salvo e morreu. Então, ele tem a coroa da salvação. Então, lá no céu, você vai encontrar com ele, ele vai estar adornado, vai estar vestido e vai estar honrado com a coroa da salvação. E outras pessoas vão ter, além da coroa da salvação, vão ter outro tipo de honraria, que nós chamamos de coroas, Coroas dos presbíteros, coroas dos levitas, coroas dos mártires, são coroas que são dadas, são honrarias que são dadas às pessoas que fizeram ações com a sua fé, tá bom? Então vamos continuar. Continuando, espero que eu tenha tirado a sua dúvida, irmã. Então Jesus está falando o seguinte, olha, eu vou abreviar o tempo, ou seja, eu vou fazer com que o tempo ande mais rápido, porque senão as pessoas não vão aguentar passar por esses 7 anos, certo? As pessoas não irão aguentar, se Deus não abreviar o período do domínio do anticristo, as pessoas não vão aguentar e vão morrer, vão desfalecer. Hoje mesmo as pessoas já não estão conseguindo ficar em casa, não conseguem ficar em casa, então é complicado, Você dizer, não vai ser, não, vai ser um período de grande angústia, certo? Então vamos ler lá esse período da grande tribulação, lá em Daniel 9:25, Apocalipse 12:14, que o Apocalipse 12:14, Daniel 9:25, fala sobre o período da grande tribulação. E ele estabelece quanto tempo é o período da última semana. Vamos ler lá, Daniel 7:25, Apocalipse 12:14. Daniel 7:25. Entenda, muitas pessoas às vezes leem a Bíblia e acham que ela está em ordem cronológica. Não está em ordem cronológica. Tá? Então é muito complicado você assumir que está tudo em ordem cronológica. Às vezes eu vejo pessoas falando, não, porque eu li o Apocalipse, isso aconteceu depois disso, mas aonde você leu? Eu li Daniel, isso aconteceu, isso. O próprio livro de Daniel não está em ordem cronológica. As profecias não estão em ordem cronológica. Ele recebeu na ordem cronológica ali que ele colocou, mas não está em ordem cronológica as profecias. Daniel 7:25. E Apocalipse 12:14. Então, Daniel 7:25 diz o seguinte, que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, ele vai mudar os tempos, a marcação do tempo, ele vai mudar a lei, ele vai fazer guerra aos crentes, àqueles que se converteram e vai vencer. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou seja, ele fala um tempo, tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio. 3 anos e meio.
um tempo, 2 tempos no plural e metade de tempo, 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio acontecerá essa grande tribulação. Vamos ler lá o que Apocalipse 12, 14 fala. Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde será sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, olha só, essa profecia está dizendo que Deus vai esconder o remanescente da mulher, né, durante 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de tempo. A mesma linguagem que usou em Daniel, ele usa aqui, certo? Ele usa aqui. E esse 3 anos e meio se refere ao período de 42 meses. Certo? 3 anos e meio é 42 meses. Quando nós lemos lá em Apocalipse, mais um pouquinho à frente, 13:5. Apocalipse 13:5. Apocalipse 13:5, a marcação de tempo é assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas, grandes mentiras e blasfêmias, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. 42 meses, que são 3 anos e meio. 42 meses, se cada ano tem 12 meses, divide 42 por 12, você vai encontrar 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, o anticristo vai enganar as nações. Lá em Apocalipse 11 também fala sobre isso. Apocalipse 11, 2 diz assim: e deixa o átrio que está de fora do templo, e não mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, o que nós estamos vendo aí? É a marcação de tempo, né, que o próprio Deus está estabelecendo sobre a profecia da grande tribulação da última semana. Ele divide a última semana em um período de 3 anos e meio e um outro período de 3 anos e meio. Certo? E ele também diz quantos dias vão ser. Em Apocalipse 11, versículo 3, continuando aí nesse livro, ele diz o seguinte: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão durante 1260 dias, vestidas de panos de saco. O que são 1260 dias? São 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, as 2 testemunhas irão profetizar e irão pregar, né, contra o anticristo. Pessoas serão salvas durante 3 anos e meio. Né? Eles foram escolhidos para isso. Então, essa é a profecia sobre a grande tribulação. Então, vamos continuar lendo. O que é a grande tribulação? É um tempo de angústia. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, o que é a grande tribulação? É um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, de tribulação que nunca houve e nunca haverá na terra. Deus derramará a sua indignação na terra, que está sendo contida no céu há muito tempo. O homem está pecando desde o princípio, e Deus está segurando esse pecado. Está dizendo, mas vai chegar um momento que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, e esse momento é chamado de grande tribulação. E por que acontecerá a grande tribulação? Vamos ler lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 4, 29. Deuteronômio 4, 29. E depois vamos abrir lá em Jeremias 37. Entenda que a grande tribulação é uma forma de Deus purificar a terra, certo? É uma forma de Deus purificar a terra. Deus vai estar tirando toda a iniquidade da terra. Então, a forma que Deus
usará para tirar a iniquidade é provando a terra, é consumindo a terra, né? Então lá em Deuteronômio 4, 29 e 30 diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Olha só o que o próprio profeta Moisés recebeu do Senhor acerca da grande tribulação. Moisés já tinha recebido que o povo de Israel iria se afastar e só depois do período de angústia, de grande tribulação, que ele iria voltar para Deus, né? Que ele iria reconhecer Deus, e aí Deus vai ao encontro dele. Então, Deuteronômio 4, 29 e 30 fala: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim dos dias te virarás para o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus está falando para Moisés: olha, eles ficaram muito tempo afastados de mim. Eles se afastaram porque eles entraram na religiosidade, né? Vai chegar o tempo da angústia em que eles voltarão para mim, e aí sim eu o ouvirei. Então isso é Deuteronômio 4, 29 e 30. Vamos ler lá em Jeremias. Jeremias 30, versículo 7 ao 11. 30, versículo 7 ao 11. Olha só o que o profeta Jeremias recebeu. Porque aquele dia é tão grande que se não houvesse outro semelhante. É um tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Ou seja, Deus está falando que vai providenciar um tempo de angústia para Jacó. Quem é Jacó? Jacó é Israel. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Então Deus está profetizando aí para Israel. Por isso que nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a profecia é para Jacó, para Israel. E ele continua: porque naquele dia, versículo 8, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, e quebrarei as suas ataduras, e nunca mais servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. Porém, não darei fim, mas castigarei com medida de todo, que não te terei por inocente. Ou seja, Deus está falando o seguinte, que não vai destruir Israel, mas vai castigar Israel. Mas que as outras nações ele vai destruir. Então ele está dizendo o seguinte: no período da grande tribulação, no final do período, Deus vai livrar Israel. Não vai permitir que Israel seja destruído, mas Israel será castigado. E todas as nações onde Israel foi, né, exilado, onde Israel foi, né, cativo, Deus vai destruir essas nações. Né? Deus vai destruir essas nações que se levantarem contra Israel. É isso que Deus está falando aqui no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7 ao 11. Que Deus vai destruir as nações, mas não vai destruir Israel, mas vai castigar Israel. Então a gente fala: mas Deus é bom, Deus não faz mal. Deus, ele criou todas as coisas, ele é justo. Ele é justo. Então não ache que porque Deus é bom, não existe coisas erradas que você fez que Deus não vai te castigar. Deus vai te castigar sim. Deus castiga aquele que ele ama. O período de grande tribulação
É um período de castigo para a humanidade, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho para que morresse por todo aquele que nele crê. Então, como Deus amou a humanidade, Deus vai castigar a humanidade. E esse período é o período da grande tribulação. Lá em Sofonias 2, versículo 3. Amado, eu gostaria de te pedir para ler esse livro de Sofonias, né? Se você tiver a oportunidade, leia hoje. Hoje a nossa pregação de à noite no culto online vai ser sobre Sofonias, né? Leia o livro de Sofonias, que você vai descobrir o quanto Deus usou esse profeta para falar sobre os finais dos tempos. Sofonias 2, versículo 3. Eu não sei se você tem intimidade com Sofonias, mas abra lá no livro de Sofonias. Eu acho que você talvez nunca tenha aberto no livro de Sofonias. Vamos abrir lá no livro de Sofonias. Leia o livro de Sofonias, só tem o quê? 3 versículos, 3 capítulos. O livro pequeno, depois você lê com calma o livro de Sofonias, né? Capítulo 2, versículo 3. Diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escolhidos no dia da ira do Senhor. Então Deus chama a grande tribulação de dia da ira do Senhor. Lucas 21, 23. Vamos ver como Deus chama também a grande tribulação. Lucas 21, 23. Lucas 21, 23. Diz assim: ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição e ira sobre este povo. Então Deus está falando que vai ser um período de grande aflição e de ira, né? Então assim, e já percebeu como está sendo difícil para quem tem filho pequeno estar nesse período de pandemia? Pode perguntar, eu tenho 2 filhos pequenos aqui em casa. Eu tenho uma menina de 5 anos e um menino de 7 anos, certo? A coisa mais difícil é você controlar, né, os ânimos, os desejos das crianças, né, nesse período de quarentena, certo? É difícil, né? A minha filha está aqui do meu lado, aqui, tá vendo? Então ela fica toda hora inquieta. Por quê? Porque vai ser um momento difícil. Imagina isso na grande tribulação. Se agora é apenas um períodozinho que a gente está vivendo de aflição, né? Não vai se comparar ao período da grande tribulação. Então, nesse período pequenininho de quarentena, você já está sofrendo. Os teus filhos já estão ficando inquietos em casa. Você já não sabe mais o que fazer. Imagina isso durante 7 anos. Durante 3 anos e meio, uma grande tribulação. Então nós precisamos compreender que o período de grande tribulação vai ser um período que nunca aconteceu na Terra. E ai daquelas que vão estar grávidas e ai daqueles que estão criando seus filhos. Porque vai ser um período muito difícil. Como é que você vai se esconder num período desse? Como é que você vai controlar uma criança num período desse? Não tem como. Entendeu? Então vamos continuar lendo. Vamos ler Sofonias 1, 15. Diz assim, Sofonias 1, 15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades e fortes contra as torres altas. Ou seja, Deus está falando o seguinte: nesse dia, né, ou seja, nesse período de grande tribulação, nessa dia de angústia, nesse período de tempos de fogo, né, não vai existir forte nem fraco, todos vão ser iguais para Deus. Deus vai pesar sobre todos. A angústia que vai cair sobre a humanidade vai cair sobre todos igual. A chuva, quando cai, pega todo mundo. Quem tem casa e quem não tem casa. Pega quem está na rua, quem não está na rua. Assim também será o dia da grande tribulação. Certo?
Diegão, que está nos acompanhando aí, Diegão, depois tu pega gravado também, acompanha o finalzinho da aula aí, mas depois tu acompanha o vídeo todo gravado. Se tiver alguma dúvida, coloca aí pra gente, tá? Irmã Marta, que está nos acompanhando também, a Evani, né, que está nos acompanhando, Ciro, colega Ciro, que está acompanhando a gente aqui na live, amém? A irmã Conceição, que também está nos acompanhando. Se vocês tiverem dúvida, por favor, pergunta aqui. Irmã Marta, pode perguntar, fica à vontade, tá bom? Então, nós lemos aí Sofonias 1:15. Grande amigo Diegão, certo? Então, vamos lá. 1 Coríntios 3:13. Isso tudo são referências sobre a grande tribulação. Talvez você esteja chegando agora e se perguntando, por que o pastor está lendo esses versículos? Porque eu estou fazendo referência ao período de grande tribulação e como a Bíblia se dirige a esse período, certo? Para que você não fique enganado. 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Todo mundo me acompanhando nisso? Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá o galardão. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se por louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A irmã Priscila, que está nos acompanhando também, amém? Então, amado, esses versículos que nós lemos, eles são a pura verdade, certo? Muitas pessoas acham que cada um está fazendo uma obra para Deus e Deus vai recompensar da mesma forma. Não, Deus não vai recompensar, Ele vai provar as nossas obras. Se as obras que nós fizermos permanecerem, elas serão recompensadas. Mas se elas não permanecerem, elas não serão recompensadas. Que é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. E o que é o fogo? É a provação, é a angústia. Então, nesses dias que nós estamos vivendo de quarentena, são os dias que nós precisamos permanecer fiéis a Deus, porque nós estamos sendo provados. Assim como o fogo purifica o ouro, assim o Senhor também está nos purificando. O tempo de angústia, o tempo de tribulação é utilizado por Deus, a grande tribulação, ela será utilizada por Deus para purificar todo aquele que estiver nela. Todo aquele que estiver nela, para poder entrar no céu. Porque a igreja já foi purificada quando foi arrebatada, porque ela recebeu um corpo incorruptível. Então ela foi purificada quando ela foi arrebatada. Agora aqueles que estiverem na grande tribulação terão que ser purificados pela angústia, pela tribulação, pela perseguição, pelo fogo. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, agora é o momento de perguntar, certo? Então olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. É isso que Deus está falando. Você, homem e mulher de Deus, se você está fazendo uma obra de Deus, e esta obra que você está fazendo, depois que você for para o céu, depois que Deus te chamar, se essa obra permanecer, significa que Deus está aprovando você. Nós temos que aprender que a obra de Deus ela não é feita apenas para nós desfrutarmos. Ela é feita para o reino de Deus.
Nós não podemos fazer nada para Deus para que nós possamos nos beneficiar desse algo que nós estamos fazendo para Deus. Deus quer que nós façamos algo para Ele para benefício do reino dEle. Então, se é do reino dEle, não é da sua família, não é seu, não é para encher a tua conta bancária, não é para te dar um carro zero, não é para te dar uma casa própria, mas é para fazer a vontade de Deus. E é por isso que ele está dizendo que se a obra que você fizer permanecer mesmo quando você não estiver mais, você será recompensado. Por isso que nós estamos lá na Enviva, né, profetizando, levando a palavra para aqueles que estão perdidos. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso salário não é natural. O nosso salário é espiritual. O nosso galardão não é um galardão humano, né? A nossa obra, ela não pode permanecer, ela não pode acabar se nós não estivermos mais presentes. Então, tudo aquilo que você fizer para alguém, para o seu vizinho, para o seu familiar, para alguma pessoa que você conviva, não faça querendo tirar proveito, querendo que aquela pessoa te devolva algo. Faça porque você entende que aquilo é o melhor. Porque aí você vai receber o galardão. Porque independente se você estiver ou não, Deus vai te recompensar. Porque passou pelo fogo. O fogo purifica as nossas obras. Esse momento de quarentena é um momento que nós precisamos permanecer com o nosso caráter imaculado. Eu vejo pessoas, né, que muitas das vezes desviam o seu caráter para poder tirar proveito de alguma situação. Nós estamos vivendo um momento de crise e eu vejo pessoas que às vezes querem dar uma de espertos, né? Ah, não, porque já que está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também, né? Se eu posso tirar proveito de alguém que está em dificuldade, está numa situação em desvantagem a minha, eu vou fazer. Se eu estou vendo que uma pessoa está precisando de dinheiro, né, e eu tenho dinheiro, eu quero comprar aquilo daquela pessoa, e eu sei que ela está precisando muito de dinheiro, eu vou barganhar com ela para jogar o menor preço possível, porque eu sei que ela está precisando, e ela vai passar dificuldade, mas eu vou comprar pelo preço mais barato. Amado, Deus não quer que você compre nada por um preço que não é. Deus quer que você pague o preço justo por aquilo que você quer obter, mas também você não pode usar da força que você tem para subjugar as pessoas. Isso é desonestidade. Deus não nos chamou para isso. Nós precisamos ter um caráter reto. E não é porque estamos em quarentena, não é porque estamos passando um momento de dificuldade, que nós vamos usar da força que nós temos com aqueles que estão fracos. Quantos de nós, quando saímos de repente para comprar alguma comida para nossa família, né, não encontramos pessoas nos semáforos, né, nos sinais de trânsito vendendo coisas, né? E por que aquelas pessoas estão ali vendendo? Porque elas querem? É porque elas não têm saída, é a única fonte de renda delas. E aí você chega para aquela pessoa e fala assim: olha, você está vendendo por 10, eu compro por 5. Aí você está fazendo o quê? Você está subjugando aquela pessoa, porque sabe que ela precisa do dinheiro. Você pagaria 10, mas como você sabe que ela está precisando de dinheiro, que ela vai aceitar 5, você fala para ela: eu compro por 5, se você me vender agora, eu compro. Você está usando de desvantagem, você está subjugando o seu irmão. Deus não quer que você fuja a sua natureza. Jesus nunca fugiu da sua natureza para alcançar ninguém. Ele foi na casa de publicano, ele não precisou ser um pecador para andar com pecador. Por quê? Porque ele era puro. A pureza dele não estava na roupa, não estava no caminho que ele andava, estava dentro dele. Então a pureza tem que estar dentro de cada um de nós. O período de grande tribulação é um período que Deus vai usar, né, para que todos nós sejamos purificados, né? Todos aqueles que estiverem na terra durante o período de grande tribulação serão purificados pelo fogo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. A pastora aqui está me lembrando, a pastora Fabiana está me lembrando que a gente já está 1 hora, né? Eu vou fazer apenas uma leitura aqui sobre as 6 primeiras trombetas e as 7 taças, porque muitos irmãos estão me perguntando sobre os selos, sobre as trombetas e sobre as taças. Então a gente vai fazer a leitura sobre isso e na próxima aula a gente vai dedicar a próxima aula inteira para falar sobre as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 taças do Apocalipse, tá? Próxima aula domingo que vem, 10h30 também.
7 trombetas, 7 selos e 7 taças. Então, vamos lá em Apocalipse capítulo 6, para a gente fazer a leitura dos 6 primeiros selos. Apocalipse capítulo 6. Isso tudo a gente está acompanhando na nossa apostila. Quem não tem a apostila de escatologia, manda o seu e-mail para nós, que nós enviaremos em PDF para você acompanhar as nossas aulas de escatologia. O que significa escatologia? Escatologia significa, estudo sobre os finais dos tempos. Vamos lá. O tema desse capítulo 6 de Apocalipse é a abertura dos 7 selos. Em Apocalipse 8, nós iremos ler também, Apocalipse 8, fala sobre as 7 trombetas. E Apocalipse 16 fala sobre as 7 taças. Tá? Então, a aula que vem a gente vai falar sobre isso. Vamos ler Apocalipse 6, do 1 ao 17. E aí nós encerraremos a nossa aula de hoje, para não ficar muito extenso aí a nossa aula, e na semana que vem a gente vai estar junto. Amém? Então vamos ler lá em Apocalipse 6. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse primeiro cavalo branco significa o cavalo do anticristo, a falsa paz. Por quê? Porque ele está com um arco para vencer, certo? É diferente do cavaleiro branco de Apocalipse 19. Então, esse cavaleiro branco de Apocalipse 6 é o anticristo, é o primeiro cavaleiro que será liberado. Então, o primeiro cavaleiro que será liberado com a abertura do primeiro selo é o anticristo. E quem vai abrir o selo? Jesus. Jesus vai abrir o selo e vai liberar o anticristo. Vai liberar o anticristo. Jesus vai liberar o anticristo. Então vamos continuar lendo. E havendo aberto o segundo selo, o segundo animal dizendo: vem ver, e outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então o primeiro selo aberto foi liberado o anticristo. Aí é a falsa paz, certo? No segundo selo foi liberado o cavaleiro vermelho. E o nome dele é guerra. Ele foi para tirar a guerra, certo? Foi para tirar a paz da terra. Foi para trazer a guerra. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, olhei e vi o terceiro animal dizendo: vem ver, eis que um cavalo preto, e sobre o cavalo estava sentado o que tinha na sua mão uma balança. E ouvi a voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Ou seja, ele vai trazer fome. E havendo aberto o 4º selo, ouvi o 4º animal e vem e vê. E olhei, e eis que o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre o cavalo tinha o nome Morte, e o inferno lhe seguia. Então, o quarto selo, o cavalo é o cavalo amarelo, e o seu nome é Morte, e o inferno o seguia. Ou seja, o mundo dos mortos, né? No caso aí é o Hades. O Hades o seguia. Por quê? Todo aquele que morre vai para o mundo dos mortos, que é o Hades, que na nossa língua portuguesa a Bíblia traduz para inferno, mas na verdade é o mundo dos mortos. O seguir foi-lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com pestes e com feras. Ou seja, o primeiro animal é o anticristo. Ele vai ser liberado, certo? Ele vai ser liberado para começar a convencer
as pessoas de que ele é o cara que resolve o problema. Depois que for liberado o anticristo, que é o cara que vai resolver o problema, os problemas vão começar a acontecer. Qual é o primeiro problema? As guerras. Qual é o segundo problema? A fome. Qual é o terceiro problema? A morte. E aí, quando todos os problemas estiverem imperando, as nações vão confiar no anticristo para resolver esses problemas. É assim que funciona. Deus vai liberar o cara que vai se intitular o cara que vai resolver os problemas, e os problemas vão começar a ser liberados para acontecer, para que esse homem, que é o anticristo, possa se assentar como querendo ser Deus. E é isso. Amém? Então vamos terminar por hoje. Eu sei que a aula está muito boa, né? Mas vamos terminar por hoje. Na próxima aula a gente vai continuar, vai falar um pouquinho mais de forma detalhada sobre os cavaleiros do Apocalipse, sobre os 7 selos, 7 taças e 7 trombetas, tá bom? Que a graça e a paz fiquem com todos. Eu quero lembrar que hoje à noite nós teremos o nosso culto online às 18 horas, né? Aqui no nosso canal, no Facebook, na Iviva Meia. Acompanhe a gente pelo Instagram também. Se você não tiver Facebook, acompanhe pelo Instagram Iviva Meia. E nos nossos canais no YouTube nós estamos salvando essas aulas para que você possa acompanhar também. Então vamos orar para a gente poder estar encerrando essa aula de hoje. Eu agradeço a todos. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, compartilhe conosco as dúvidas para a gente poder enriquecer aqui o nosso estudo. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue complementando todo o conhecimento que o Senhor derramou sobre nós nessa manhã, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre. Separe o dia de hoje para que possamos, Senhor, cultuar, te adorar e te entregar, Senhor, nosso júbilo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o culto de logo mais à tarde, Senhor, às 18 horas. Estaremos aqui, Pai. Aqueles que puderem contribuir com alimento não perecível para a nossa campanha, que o Senhor possa tocar nos corações e abençoar cada um, cada irmão, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, quero agradecer a todos e pedir para que você, se você puder, fazer parte da nossa campanha do quilo, trazer 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa montar cestas básicas. A gente já montou muitas cestas, já distribuímos. Agora, nosso estoque caiu um pouco, de alimentos. Se você puder contribuir conosco, traga na igreja. Hoje à noite estaremos lá na rua Dias da Cruz, 918, às 18 horas, para estar recebendo os alimentos e estar fazendo um culto online, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Amém. Estaremos encerrando agora nosso estudo bíblico.